Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos saúdo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos amor Cristo. Hoje, o exército português tinha planeado a comemoração do seu dia festivo na cidade de Guimarães. Tendo o governo português decretado 3 dias de luto nacional em memória das vítimas dos incêndios, o Exército, em sinal de solidariedade, suspendeu todas as atividades previstas para esta comemoração, mantendo apenas a celebração da Eucaristia de ação de graças e de sufrágio em memória dos seus combatentes. Mas, dada a circunstância, associamos, porém, a esta celebração a alma de todos aqueles que nestes dias foram vítimas da tragédia dos incêndios. Aproveitando o facto da celebração ser transmitida através da RTP Canal 1, queremos manifestar a todas as pessoas que sofrem esta tragédia o nosso mais profundo sentimento de comunhão, implorando do nosso Deus a força e coragem suficientes para que possam ultrapassar rapidamente esta tribulação. E também pedimos a Deus que mantenha o nosso exército naquela linha que o tem caracterizado de fidelidade aos valores inegociáveis da paz, da segurança e da liberdade, não só da nação portuguesa, mas mesmo do mundo em geral, como disse Dom Prova, as missões internacionais que desempenha em muitos lugares do mundo. Preside a esta celebração eucarística Dom Manuel da Silva Rodrigues Linda, Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança. No princípio desta celebração, seja permitido cumprimentar a todos, mas uma referência especialíssima à Sua Excelência, ao Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército e, na sua pessoa, a todos os que servem o Exército Português, oficiais generais, oficiais, sargentos, praças e também civis. Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, também aqui de Guimarães, e nas suas pessoas a saudação a toda esta cidade que nos acolhe. Também uma saudação especialíssima ao Ministro e a demais membros desta venerável Ordem Terceira de São Francisco, que nos abriram as portas para a nossa celebração. Muito obrigado. E a todos aqueles que aqui dentro desta igreja tão simpática de São Francisco, ou no exterior, particularmente os doentes e os privados de liberdade, também eles nos acompanham, para eles uma saudação muito especial. Vamos concentrar-nos porque este gesto é religioso, é uma tentativa sempre de contacto com a dimensão sobrenatural e todo o esforço para o que fizermos neste âmbito é sempre pouco. Reconheçamos então as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, ouvi a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Santíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingi, quando ainda não me conhecias, para que se saiba, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor cântico novo. Cantai ao Senhor
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vós nas nossas orações. Recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que disse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes acepção das pessoas. Diz-nos o teu parecer: é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Porque me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Excelências, militares e civis, caros cristãos que nos acompanham aqui dentro, celebrando connosco a mesma fé, e lá fora também participando do mesmo espírito, senhores capelães e diáconos. Mesmo que não sejam os textos bíblicos mais conhecidos ou fáceis de fixar, são curiosas estas leituras que acabamos de escutar. Farei uma pequena síntese que enquadra o sentido daquilo que aqui celebramos, o Dia do Exército. A primeira leitura refere um facto acontecido no ano 539 a.C. Ciro, rei da Pérsia, com uma muito bem-sucedida campanha militar, fez cair o Império Babilónio, aquele que tinha escravizado o povo judeu, e, consequentemente, permitiu a este o regresso a Israel, a reconstrução do Templo de Jerusalém e o restauro da sua identidade e do seu culto. Permitiu, pois, que os hebreus voltassem a ser um povo
e gozassem da sua liberdade e da sua pátria. Para a mente do profeta que nos conta isto, Deus intervém por intermédio de Ciro, um pagão e estrangeiro, e faz dele instrumento da sua misericórdia, pois só Deus é Senhor da história. E esta a história, mesmo que eu não saiba, encaminha-se para aquela edificação da plenitude e âmbito de valores a que chamamos o reino de Deus. Por outro lado, o Evangelho apresenta-nos uma passagem determinante para a compreensão da relação entre a fé e o mundo. A pergunta sobre se era ou não legítimo pagar o tributo dos vencidos a um César, usurpador da independência e identidade a que Israel aspirava, é tudo menos ingênua. De facto, a sociedade do tempo dividia-se entre aqueles que nós poderíamos chamar hoje os objetores de consciência fiscal e os colaboracionistas, fosse por convicção, fosse por não descobrirem alternativas viáveis. Jesus, porém, coloca a questão num nível superior. O César de Roma era adorado como um deus, o Divalis, assim o chamavam, divino. E como era de carne e osso, bem visível e com poder efetivo de vida e de morte sobre os seus súbditos, na prática, para os romanos, era o único Deus efetivo. Júpiter, Marte, Mercúrio e todos os outros, na prática, eram apenas ficções. A imagem e a inscrição de César, que figuravam então nas moedas do tributo, funcionavam como instrumento de adoração a esta divindade. Obviamente, esta mistificação colidia frontalmente com a percepção humanista de Jesus. Os chefes ou governantes não são deuses, mas simplesmente aqueles a quem o povo delega o poder que recebe de Deus para a edificação do bem comum, numa atenção privilegiada aos mais débeis. Encontramos nesta passagem, portanto, o suporte do nosso entendimento da relação entre a fé e o poder, que se poderia sintetizar no seguinte: a autonomia total das realidades terrestres no que à forma de organização social diz respeito, independência entre a sociedade civil e a sociedade religiosa. Entretanto, é no serviço concreto à pessoa concreta que essas mesmas sociedades se encontram e se relacionam, e daqui provém o princípio da colaboração que deve reger a relação entre as duas. E podíamos acrescentar ainda uma outra dimensão. O cristão, definido como a alma do mundo, tem a obrigação de usar os instrumentos sociais à sua mão, o voto, a comunicação social, os sindicatos, as associações de todo o género, para desmascarar a contínua tentação da divinização do poder e obrigar a servir efetivamente aqueles que não conseguem caminhar ao ritmo da sociedade cada vez mais competitiva. E no meio de tudo isto, que dizer sobre o exército? Não sendo um instrumento religioso, embora nele haja muitíssimos crentes, também é mais qualquer coisa que um simples produto social. Pelo menos nunca poderá ser um instrumento do poder ou da conservação do poder pelos corruptos e pelos ditadores. E quando olhamos para a realidade de alguns países, lá para as Américas ou para o Extremo Oriente, interrogamos-nos se todos os exércitos do mundo têm as mãos limpas. Graças a Deus tem as mãos limpas o nosso exército, e tê-las há sempre mais, porque sabe que nem existe para se servir a si mesmo, nem para servir poderes. A sua função é servir a vida e o bem das pessoas, assegurando-lhes as condições da defesa, da liberdade, da paz e até colaborando nas situações de extrema gravidade e perigo, como, por exemplo, nas buscas, salvamentos, situações de catástrofes, incêndios, etc.
dentro e fora do país. É preciso que todos saibam que há militares portugueses em várias partes do mundo em tarefas de altíssimo risco, que têm prestigiado o nome de Portugal e têm salvo inúmeras vidas humanas e assegurado condições de dignidade e de segurança a milhões de outras pessoas. Penso, por exemplo, na República Centro-Africana. Estas tarefas de atuação do bem que o nosso Exército faz e que faz com tanto nível e tanto empenho, são designadas por missões de paz ou simplesmente missões. Curiosamente, a Igreja que está em Portugal celebra hoje o Dia Mundial das Missões. É uma jornada, todos os anos repetida, para tomarmos consciência de que quem tem fé sente a necessidade de a transmitir e, assim, fazer com que muitos reconheçam que o único Salvador se chama Jesus Cristo e que adiram ao seu estilo de vida. Antigamente, nesta missão desempenhada pela Igreja, entrava muito a ideia do método impositivo. Hoje é o contrário. Favorecer a promoção integral da pessoa humana, ir de encontro às suas carências e necessidades e promover os seus direitos. É uma tarefa, portanto, globalmente integradora e não dualista. Não prega apenas uma doutrina, mas serve a pessoa em situação. E quase sempre começa mesmo por esta dimensão fundamental do pão, do alojamento, da saúde, da educação e cultura, da promoção da mulher, etc. Tudo isto feito no clima da mais absoluta gratuidade e com a colaboração económica e outra colaboração que também é muito importante, a da oração, de outros membros da comunidade eclesial. Caros militares do Exército, evidentemente não vou colocar as missões católicas como exemplo do que deve ser a vossa atuação nas missões de paz e no vosso serviço à sociedade em geral. Se interligo os dois âmbitos, é apenas para acentuar este ponto em que nos podemos e devemos encontrar. Vós e nós, a Igreja, só temos razão de existir para o serviço. Não o serviço do poder, insisto, mas assegurando o bem comum, particularmente dos mais débeis e dos mais simples. Fundamentalmente pela via da prevenção e da dissuasão perante tantas forças do mal, aquelas concretamente que, em nome da ideologia professada, sacrificavam ferozmente milhares ou milhões de inocentes. Para além, evidentemente, do contributo dado à sociedade civil em tempo de paz. Nesta linha, quero dar os parabéns ao Exército pelo seu brilhante contributo por alturas desta calamidade e hecatombe nacional que têm sido os incêndios. Mesmo que a comunicação social o não tenha referido muito, sei que fizeram um esforço notável, tanto mais de realçar numa altura em que os vossos quadros escasseiam. Celebramos este Dia do Exército em Guimarães, aqui nesta cidade tão simpática que para mim diz tanto, onde nasceu Portugal. Nasceu fruto de uma vontade do povo, acarinhada e promovida pela Igreja, e que encontrou nas armas a forma de defender essa determinação coletiva de liberdade. Povo, Igreja, Exército constituem, portanto, um tripé onde assenta o ideal da pátria, onde repousa a ideia de Portugalidade. Que ela se mantenha, tendo como sublime objetivo o bem comum nacional e até o bem comum universal. É isto que eu peço a Deus, por intermédio de um santo dos nossos dias, santo da simpatia e do serviço efetivo ao bem comum universal, o Papa São João Paulo II, cuja memória litúrgica se celebra precisamente no dia de hoje.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. E por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, a exemplo do apóstolo São Paulo, oremos também nós ao Pai Celestial, pela Igreja, por todos os homens deste mundo, pelas necessidades em geral, e digamos numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão e pelos seus bispos, presbíteros e missionários, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração Do vosso povo. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é de César e pelos que dão a Deus o que é de Deus, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão e por aqueles que vivem sem direitos, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas e irmãos leigos que se servem e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os militares e funcionários civis que servem no Exército Português, por aqueles que se encontram em missões internacionais de apoio à paz e por todos quantos gastaram as suas vidas ao serviço do Exército e de Portugal e já foram chamados para a glória celeste, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor, Deus do Universo e de misericórdia, que acolheis as orações e ações de graças daqueles que se reúnem em igreja, e escutai os anseios do coração e as súplicas que vos apresentamos com toda a confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, bendizer-vos neste dia de graças, neste dia de festa, já que nos congregaste na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tenha ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
Contemplando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o Arcebispo Primaz Dom Jorge Ortiga, Dom Manuel, Bispo das Forças Armadas e de Segurança, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz, na esperança da ressurreição, de modo particular os que serviram a pátria no exército português e também todos aqueles que foram vítimas dos incêndios. E também de todos os outros nossos familiares e amigos que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, São Nuno de Santa Maria, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. De uma forma fácil na distribuição da Sagrada Comunhão, o Sr. Bispo ficará à frente, ao meio 2 sacerdotes e mais ao fundo 2 diáconos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis a minha morada, mas vem a palavra e eu salvo. Corpo e sangue de Cristo.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Neste final da Eucaristia, eu quero dar os parabéns ao Exército Português, mais uma vez, mas seja-me permitido agora fazer uma referência especialíssima ao maestro, ao instrumental e ao coro da nossa Academia Militar. E à fanfarra do Exército, evidentemente, portanto, no terno de clarins e que nos ajudou a rezar. É que os militares também rezam a partir da emoção destas músicas, que para nós contam muito. Boa celebração, agora termina de alguma maneira, porque não há mais atos, mas de qualquer maneira, os meus parabéns então mais uma vez por aquilo que o nosso Exército tem contribuído para o bem da comunidade nacional e que Deus nos dê muita força para assim se continuar. Obrigado à cidade de Guimarães por nos acolher de forma tão simpática e tão festiva. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.